Uma jovem de 19 anos foi espancada pelo ex-namorado na entrada do condomínio onde ela mora aqui em Ribeirão Preto. A Polícia Civil já apura o caso, só que o autor dessas agressões ainda não foi preso. A Mariana Robert está ao vivo e atualiza esse caso para a gente. Caso que ganhou, Mariana, uma repercussão no fim de semana, chama muita atenção pela violência desse homem, né? Boa tarde. Com certeza, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um caso que assusta pela violência, pela agressividade, mas também porque cenas como essa têm se tornado frequentes aqui em Ribeirão Preto. A vítima, de apenas 19 anos, foi surpreendida em frente ao prédio onde mora, no bairro Ribeirão Verde, no dia 25 de dezembro, ali por volta das 7 horas da manhã. De acordo com a mãe da vítima, ela estava sentada em frente ao prédio, aguardando duas amigas para que elas fossem a uma padaria, quando em determinado momento ela olha para frente e vê o ex-companheiro vindo em sua direção. Tudo isso foi filmado por câmeras de segurança. A gente percebe o momento em que o homem se aproxima, a vítima rapidamente sai correndo, consegue colocar a facial no portão do prédio e entra para dentro. Acontece que, ainda de acordo com o que foi dito pela mãe da vítima, esse portão ele tem uma inteligência que ele demora 5 segundos para poder travar, 5 segundos cruciais para que esse homem com pontapé conseguisse entrar dentro da guarita e aí sim derruba a vítima no chão e dá início às agressões. Ela é agredida com vários chutes, pontapés, socos, tudo isso, como eu disse, filmado por câmeras de segurança. Extrema violência, extrema gravidade, extrema agressividade, um absurdo, né, André? Hoje mais cedo nós estivemos no local, no condomínio onde a vítima mora com a mãe. Conversamos com a mãe dela, isso porque ela está muito machucada, com os olhos roxos, cheio de hematomas e claro, né, André, com muito medo, levando em consideração que esse homem, ele continua solto. Nós vamos acompanhar agora a primeira parte da entrevista com a mãe da vítima, que contou exatamente o momento em que ficou sabendo do ocorrido. Vamos acompanhar. Eu de imediato, né, vim para aqui, para o condomínio. Cheguei aqui, minha filha estava toda machucada, né? A prestação de socorro foi, assim, na verdade não teve, né? Foi uma omissão de socorro, porque quando ele chega, vê a minha filha na frente do condomínio, ela entra para dentro, que fecha o portão, ele vem dar um pontapé, entra e começa a agredir a minha filha. Foram quase 3 minutos de agressões sem nenhum socorro. Nenhum socorro do condomínio. Na portaria tinha uma porteira de plantão, porque aqui no condomínio sempre fica, tanto mulher quanto homem. Não tem um vigilante e nem um vigia, que é só à noite, mas tinha uma pessoa. Tinha uma pessoa que, no momento de toda a agressão, só gritava para ele parar, mas não ligou para o síndico, não chamou a polícia, porque a polícia só foi chamada depois de toda a agressão, depois que a minha filha entrou dentro da guarita do condomínio. Bom, como vocês acompanharam aí, a mãe alegou que a polícia militar, o socorro só foi acionado depois de todas as agressões. E ela relata que houve sim omissão de socorro por parte dos responsáveis ali pelo prédio, das pessoas que presenciaram todo o ato. Como eu disse anteriormente, a vítima claramente está muito abalada psicologicamente, além, claro, dos machucados e hematomas decorrentes da agressão. A mãe ainda informou a nossa equipe que espera agora por justiça e teme pela vida da filha, isso porque o homem de 21 anos responsável pelas agressões segue solto pelas ruas de Ribeirão Preto. Vamos acompanhar a segunda parte da entrevista. Ela não quer nem sair na rua, né? Tanto que ela não quis nem descer pelo fato de estar muito abalada, ela não quis nem sair para, né, falar aqui com vocês. Ela não quer sair de casa, ela ontem retornou para casa, que ela nem estava aqui. Hoje eu não fui trabalhar, né, por conta disso, para estar com ela. E eu peço que a justiça, né, faça justiça.
Bom, nós procuramos a Delegacia de Defesa da Mulher para ouvir a delegada responsável pelo caso, não conseguimos informações, mas lá na delegacia encontramos o advogado do agressor de 21 anos. Ele estava procurando o boletim de ocorrência para ter acesso aos autos e deu entrevista à nossa equipe. Vamos acompanhar. Eu acredito que ele teve um surto, coisa de ciúme ou de relacionamento. Nós não sabemos ainda, diante do nervosismo dele, do susto que ele levou, né, diante do ocorrido a nível nacional. Fugiu de Ribeirão Preto, passou a nível nacional a repercussão e ele está muito assustado. Eu não tive ainda condições de conversar com ele calmamente. Isso mostra arrependido, doutor? Muito arrependido perante a sociedade e perante a sua família. Nunca teve um caso parecido com ele não tem histórico de violência doméstica, não tem histórico de agressão. É uma pessoa bastante calma, mas nesse dia ele teve um surto. Acredito que foi um surto que ele teve. Ele está aguardando só a defesa ter acesso ao boletim de ocorrência para poder se apresentar aqui à Delegacia da Mulher. Situação terrível, né, gente? Inclusive, como a gente percebeu aí com a participação da Mariana, tudo flagrado pelas câmeras de monitoramento desse condomínio onde essa jovem mora. Inclusive, é possível ouvir por meio dessa câmera o desespero quando ela estava sendo agredida. Vamos acompanhar. Foram alguns minutos aí de extrema violência, né, na mão desse homem que, por enquanto, segue foragido. Agora, Mariana, aproveitando ainda a sua presença aqui, infelizmente a gente teve mais um feminicídio registrado nas últimas horas aqui em Ribeirão Preto, né? Traga os detalhes pra gente. Exatamente, André. A gente acaba de falar de uma violência contra a mulher e agora a gente traz informações de um feminicídio que aconteceu nesta madrugada. De acordo com as informações, que ainda são muito poucas, a gente vai apurar melhor o caso. A delegada vai dar uma coletiva de imprensa hoje no período da tarde para trazer mais informações. Mas pelo que a gente recebeu, esse casal estava tendo um atrito, uma discussão na casa em que eles moravam, quando em determinado momento a mulher passou a ser agredida pelo companheiro. Depois das agressões, ele pegou uma faca e com a faca desferiu vários golpes na companheira e ela, infelizmente, foi a óbito ainda no local. O que chama a atenção e assusta mais ainda, André, é que tudo isso foi feito na frente do filho desse casal, né? Uma criança que presenciou a morte da mãe. Como eu disse, nós ainda estamos apurando o caso e hoje à tarde a delegada deve trazer mais informações sobre o assunto, mas como eu disse, uma extrema violência contra mulheres aqui em Ribeirão Preto, toda a nossa macro-região. Com certeza choca, né? Eu volto com você. Sem dúvida, Mariana. Então, portanto, uma coletiva que a polícia já confirma para agora à tarde para comentar esse feminicídio registrado nas últimas horas aqui em Ribeirão. Então, a gente atualiza as informações na segunda edição do nosso jornal às 10 para 7 da noite. Obrigado, Mariana.